Seja bem-vindo, professora. Eu tenho algumas perguntas para fazer aqui, tipo uma entrevista mesmo, e extrair aí de você algumas respostas. Então, professora, me conta uma coisa: o que de fato vai definir um psicanalista? Além do título, né, de psicanalista ou a formação tradicional, o que vai definir ele para ele ser um bom psicanalista? Tem alguns fatores que definem, né, um bom psicanalista. Primeiro, a pessoa precisa gostar de pessoas, ela precisa se interessar por pessoas, ela precisa ter esse desejo, né, de ouvir pessoas. E depois, Ricardo Leal, ela vai precisar ter uma formação, né, uma formação estruturada, porque não é só ouvir pessoas, não é só ouvir, porque a amiga ouve a outra amiga, uma pessoa ouve a outra pessoa, e às vezes a pessoa até gosta de escutar, só que quando ela termina de dar ouvido para a amiga, ela sai esgotada, ela sai acabada, ela sai cansada, né? Então não é só gostar de ouvir, mas saber ouvir, né? E ter uma formação que te ensine isso, que traga para você essa capacidade de saber ouvir, de saber escutar a pessoa e o que escutar da pessoa, porque na psicanálise a gente escuta muitas vezes aquilo que não é dito, né? A gente escuta o inconsciente do paciente. Então, esse é o primeiro passo, né? Precisa gostar de pessoas e precisa querer buscar uma formação que verdadeiramente vai trazer para você essa base, para você poder saber como fazer isso acontecer na prática, sem ser uma esponjinha, né? E trazer para você toda a dor, todo o problema que a pessoa leva ali para você. De fato. E buscar uma formação sólida, né? Uma formação estruturada, uma formação que realmente capacite. E aqui a gente prepara a pessoa para a realidade do atendimento clínico. E eu sinto Exatamente. que tudo foi meticulosamente planejado para isso. Cada aula, cada conteúdo, ele é planejado para dar clareza para você de todos os processos psicológicos que as pessoas passam, as estratégias a serem seguidas, o que funciona, o que não funciona também, porque é importante dizer, né, olha, isso aqui é um caminho que tende a não funcionar por X, Y, Z experiências reais. Então, eu vejo que muita gente que chama aqui, já tendo feito psicanálise, acaba fazendo aqui, porque ela percebe que é tão diferente, tão profundo e tão transformador que faz sentido. Bom, Exato, exato. e Não é um cursinho, né? Não é um, e também não é um curso, é uma formação. Formação é um processo para te formar. E nesse processo, você vai viver todas as experiências necessárias para que você realmente saia formado, né? Para que você tenha o conhecimento que você precisa, primeiro para a vida, porque não tem como a gente querer. Até tem. Tem como eu estudar algo e aquela teoria, eu pegar aquela teoria e querer levar essa teoria para o outro. Mas dentro da psicanálise, o olhar ele vai além da teoria, ele vai para além da teoria, né? O olhar psicanalítico ele precisa ir para a vida, ele precisa ir para a realidade. E para isso eu preciso olhar para mim primeiro, eu preciso olhar para as minhas questões primeiro, eu preciso olhar para as situações que eu preciso trabalhar em mim primeiro, né? É o processo da análise, da autoanálise, que a gente precisa estar o tempo todo fazendo. Porque se eu estou numa situação que eu não resolvi, e aí eu vou para o atendimento, eu recebo um paciente com essa mesma situação, como que eu vou dar conta da situação do paciente se mal conseguir dar conta da minha própria questão? Então, o psicanalista, aqui na Faculdade da Alma, ele vai receber a formação que ele precisa, primeiro para a vida dele, no processo né, de olhar para si primeiro, a gente chama de cura-te a ti mesmo, né, nesse processo de curar a si mesmo, e nesse processo ele vai também aprendendo a ser profissional, a estar profissional depois no atendimento dele. Né? Dentro da psicanálise, a gente tem um módulo que a gente trata profundamente sobre isso, que é o módulo de transferência contra transferência, e isso é algo que vem para o aluno bem antes dele começar né, a prática clínica, que é o estágio supervisionado. Então, a gente vai sim trazer né, tudo que o aluno precisa para ele formar
E aí não precisa, ter um conhecimento prévio, saber o que que é a psicanálise em si. Não, ele vai ter todo o conhecimento que ele precisa durante a jornada formativa que ele passa aqui. Então, só para dar clareza, então, dentro do processo formativo vai ter a teoria com muitos exemplos reais, claro, sem nunca identificar nenhum paciente, mas trazendo situações clínicas reais para você entender como uma teoria conecta com a realidade, né? Como ela está vinculada à realidade e como algumas teorias, né, se apresentam na realidade brasileira, na realidade do ser humano, independente da localização que ele está, né? Inclusive, a Faculdade da Alma capacita alunos, né, e psicanalistas e profissionais em 10 países hoje, além do Brasil. Então, no Brasil tem em todos os estados e fora do Brasil tem mais 10 países aí. Isso Dito mesmo. isso, então, tem teoria, prática clínica, onde a pessoa vai atender na vida real, né, pessoas, e vai vai ter um atendimento da prática clínica, onde ela vai ser supervisionada por psicanalistas capacitados. Então, ela vai ter um feedback do que fazer, como fazer, quando fazer, né, com aquele caso clínico real. E depois vai ter a análise pessoal também, né, para ela poder trazer à tona situações que, porventura, possam prejudicar ela enquanto profissional, por ela acabar tendo dificuldade de lidar. Sabe aquela pessoa esponjinha? Sabe, você já pegou e fez um experimento? Você que está aqui em casa, pegou uma esponjinha amarela de cozinha e jogou café em cima. Ela fica toda marrom, gente. Então, tem muita gente que é assim, ela sabe, se conecta profundamente com a dor do outro, e aí ela acaba absorvendo isso e fica depois passando mal. Então, aqui a gente entende que a gente precisa capacitar você a agir de forma profissional e separar as coisas para você conseguir ter uma postura aí dentro do teu atendimento. E essa postura vai muito além de simplesmente um comportamento para fora. É um entendimento de como separar a tua vida da vida do paciente e como, através disso, ajudar ele de fato. Porque quando a gente mistura as coisas, não tem muita clareza, também atrapalha o atendimento da pessoa, trabalha o processo da pessoa. Então, é importante, né, profissionalizar. Isso a gente chama, isso que você acabou de falar, né, de tripé psicanalítico, né? É a base para a formação do terapeuta. Ele entender a teoria, ele vivenciar nele mesmo o processo de análise nas próprias questões e depois, né, a prática clínica, praticar isso, né, uma prática supervisionada durante a formação, mas vivenciar a prática clínica. Então, essas três partes fundamentais da psicanálise, ela traz uma bagagem muito sustentável para que o aluno possa ir para a atuação profissionalmente, né, falando. Então, isso é muito bom. Então, a gente traz tudo isso. Fantástico. Então, por que na psicanálise, diferente de outras profissões, se fala muito da expressão se autoriza? O que isso significa, professora? Então, o psicanalista, ele é o profissional que se autoriza. Na formação, na formatura, quando a gente pega, né, tem certificado ali atrás, quando a gente segura o certificado, a gente, então, diz essa frase, eu me autorizo psicanalista. E o que isso significa? Isso significa que aquela pessoa que disse essa frase, eu me autorizo psicanalista, quer dizer que ela passou por um processo de formação e aquela formação trouxe a ela toda uma bagagem necessária para ela entrar na responsabilidade de levar essa ciência da mente adiante no seu atendimento clínico, né? Então, o se autorizar psicanalista, ele vem também do fato de que a formação em psicanálise, ela é uma formação responsável. Responsável no sentido de eu vou me responsabilizar por aquilo que eu aprendo, eu vou me responsabilizar por aquilo que eu curo na minha vida, eu vou me responsabilizar por aquilo que eu levo de solução no meu atendimento clínico, eu vou me responsabilizar por todo o entorno da minha atuação, do meu atendimento. Não vai ter uma mãe ali, se o negócio não funcionar, eu saio correndo, mãe, não deu certo, né? No sentido de não estar
responsável pela minha ação. Eu sou 100% totalmente responsável por mim e pela ação de psicanalizar a pessoa que vai estar ali, né, diante de mim. Então, diferente, como você perguntou, diferente de outras atuações que têm seus órgãos reguladores para que a pessoa possa estar ali e tudo mais, o psicanalista não tem isso. O psicanalista é o teu próprio órgão regulador. O psicanalista sabe de si. Por isso, tamanha importância que esse profissional tenha uma formação que verdadeiramente o capacite. Por quê? Porque ele vai ser responsável. Porque se ele não for responsável, Carleal, ele não consegue ir. Ele não consegue se autorizar. É por isso que ele chega no fim da formação, ele está pronto para se autorizar psicanalista. Porque o processo de autorização, ela já inicia desde o momento que esse aluno entra na formação. Toda a jornada, como você falou, vai conduzir ele nesse caminho de autorização, né? Pela própria vida. Ele precisa ser consciente de si, consciente das suas questões, consciente dos seus passos, consciente da sua atuação, né? É um curso muito, muito preparado, né? É um curso que a gente não chegou do nada nesse curso. A gente foi pegando todas as lacunas existentes no universo terapêutico para a gente formar o que é hoje a formação online em psicanálise clínica, né? Então, esse é um curso diferenciado. Alunos que fazem cursos em outros lugares dizem isso. Nossa, a psicanálise da Faculdade da Alma é diferente. Isso. Inclusive, tem alunos que falam, né? Nossa, eu já fiz mestrado, já fiz doutorado, mas da Faculdade da Alma o nível de ensino é muito alto. E isso não é para assustar. Por quê? Porque mesmo sendo um nível de ensino muito alto, bem acima da média, e consciente, tá? Realidade. A gente percebe que como que entrega esse conhecimento? É numa linguagem simples, acessível a qualquer pessoa. E esse cuidado de traduzir para a linguagem simples e acessível torna a formação ainda mais poderosa. Por quê? Porque muitas formações explicam as coisas e daqui a cursos, né? Explicam, daqui a pouco você está perdido. Nossa, vou ter que voltar porque eu não entendi. Isso é normal de acontecer. Então aqui tudo é ilustrado, é traduzido, é explicado de forma didática para que você realmente saia dali entendendo. Caramba, então é assim que tal coisa acontece, é isso que eu preciso fazer. E essa metodologia, ela está em mais de, a gente já deve ter umas 760 horas de aula, 780, algo do tipo. Sim. Que vai aumentando, né? Então, ou mais, né? Se você pegar uma pós-graduação da vida aí, 360 horas é a média do que tem. Então, para você ver o tamanho, a proporção que chegou de conhecimento profundo e transformador. E isso, claro, levou anos de construção para chegar no ponto atual, né? Sempre ouvindo os alunos, ouvindo a realidade deles, as necessidades, situações clínicas. São 21 anos de experiência clínica que estão ali dentro. Sim. É bastante. É muita bagagem, né? É muita bagagem. E aí a gente parte do que faz sentido, a gente parte, né, de situações concretas da vida, do dia a dia, porque esse é o caminho. Se eu vou lidar com situações da vida da pessoa, do dia a dia da pessoa, né, eu preciso falar daquilo que ela vai ver. Mas vamos seguir aqui, Carleal. Ó, a Patrícia diz que está amando o curso. Maravilhoso, Patrícia. Maravilhoso. E você que está aí, que é aluno nosso, conta pra gente qual é a tua experiência com a formação em psicanálise clínica. Show, maravilha. Enquanto isso, então, enquanto o pessoal vai respondendo aqui no chat, por que, professora, que a compreensão do inconsciente é um ponto central para quem deseja se tornar psicanalista? Porque o psicanalista, ele trabalha, além, né, de dar uma atenção para os sintomas, porque ele vai ajudar a aliviar os sintomas, mas ele atua diretamente nesta área, que é o inconsciente. Ele atua no inconsciente. Por quê? Porque o psicanalista é o profissional que vai na raiz dos problemas, na raiz dos sintomas. Ele entende a causa. E a causa, Ricardo, nunca está aqui no consciente. Nunca. Ela sempre vai estar no inconsciente. Né? A gente vai estar consciente aqui do sintoma. A gente vai ver a dor,
a gente vai sentir a dor, a gente vai ver o problema, a gente vai sentir o problema. Só que a resposta a gente não tem no aqui e no agora, a gente não tem aqui no consciente. Então a gente mergulha, enquanto psicanalista, a gente mergulha mais fundo no inconsciente do paciente, para a gente então olhar para o que está causando o problema do paciente aqui, no superficial, aqui em cima. Então, por isso é importante conhecer o inconsciente. E uma das aulas, uma das primeiras aulas que a gente tem aqui na formação em psicanálise é essa, né? Onde a gente vai entender essa tópica freudiana, que fala sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. Entender com muita clareza essas 3 instâncias da mente do ser humano, para a gente poder ter as respostas do porquê o paciente está tendo aquele problema, vivendo aquela situação daquela maneira, apegado daquele jeito, né, nos relacionamentos, passando por aquela dor, vivendo aquele conflito, por que ele, né? Então, todas as respostas a gente vai buscar no inconsciente. Por isso, para o psicanalista, é fundamental esse conhecimento do inconsciente. Do contrário, ele vai ficar aqui, ó, na superfície, e na superfície, o máximo que a gente consegue fazer é trazer, né, um alívio para o problema do paciente, não uma solução completa. E não é o que a gente faz. A gente traz sim um alívio, mas a gente busca uma solução completa para o problema que o nosso paciente, seja qual for, estiver enfrentando. Fantástico. Inclusive, Patrícia Borges Carneiro acabou de comentar aqui que ela falou assim: vocês são muito tranquilos, o que torna o aprendizado mais leve. Inclusive, de onde que vem essa tranquilidade? Quando o nosso inconsciente ele está com muito ruído, muito barulho, tá um caos, é difícil de a gente conseguir ficar tranquilo nas situações do dia a dia. Quando a gente vive essa realidade e a gente trabalhou o suficiente dentro de nós, é fácil manter isso no dia a dia. É fácil de incorporar isso no ser que você é. Então, você vai ver que anos atrás, Ricardo já era essa pessoa aqui, tranquila. Eliane Cunha também. E se você for voltar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe a gente vai estar até mais tranquilo ainda. Porque, gente, é muito gostoso e leve você manter uma vida sendo você mesmo. Você não precisa representar, não precisa, sabe, fingir. Você pode ser você mesmo. E é maravilhoso isso. Maravilhoso você poder ser 100% você e, ao mesmo tempo, né, ajudar as pessoas. Eu amo estar aqui nesse Sim. processo. Ó, enquanto você vê aí a próxima pergunta, eu vou ler um comentário da Aline. Ela escreveu: sou aluna. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida com 46 anos de idade. Sabia que tinha um chamado para algo maior, porém, em todas as vertentes que busquei, sabia que faltava. Faltava alguma coisa, e somente na Faculdade da Alma encontrei meu chamado, 100%, sem dúvidas. Uau! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Aí a Lu diz: uma pessoa depressiva vive ouvindo falta de Deus. Vai para terapia e encontra o terapeuta que fala: está passando por isso que Deus quis assim. Dentre outros, a gente vai buscar ajuda, né? A gente vai buscar uma solução. Nossa, aceita, Deus quer assim. Gente, Deus quer que a gente viva plenamente, em abundância. Vamos olhar para a raiz dessa depressão, por que está nessa situação? Vamos lá, vamos mergulhar no inconsciente, encontrar a causa. Não é para ninguém ficar em dor e sofrimento, não. Né? Que Deus é esse? Né? Olha para o teu filho. Você quer que teu filho fique sofrendo? Não é? Então, olha, é muito pertinente a sua fala, Lu. De fato, né, gente? Por isso existe a Faculdade da Alma, para a gente trazer luz aos nossos profissionais, para eles entenderem que há uma solução, há uma resposta para todas as coisas. Ninguém precisa ficar na dor. Fica quando a gente está inconsciente. Quando a gente ganha consciência, a gente entende que a gente pode sair, né? Nosso segundo tripé, porque a gente tem o primeiro tripé, aquilo que a gente acabou de falar, e a gente tem também o segundo tripé na Faculdade da Alma. E esse segundo tripé, ele vai abranger ainda mais o primeiro tripé.
Porque no primeiro tripé, a gente tem teoria, análise e prática clínica, né? Análise pessoal e prática clínica. E no segundo tripé, a gente tem entenda o homem nas 3 esferas que o corresponde: corpo, alma e espírito. Então, a gente traz um conhecimento mais abrangente, onde o nosso aluno vai ter certeza de onde ele precisa buscar a resposta que ele precisa, né, diante da situação que o paciente está enfrentando. É claro que a gente não dá nada pronto para o paciente. A gente ajuda ele a pensar a si mesmo e aí criando em si uma capacidade, né, que a gente chama de níveis de consciência, para ele ir se entendendo e à medida que ele vai crescendo em si, ele mesmo vai deixando emergir de dentro dele aquilo que ele precisa para solucionar os seus problemas. Porque, às vezes, se eu dou a resposta pronta e acabada, e o meu paciente ainda está numa fase infantil, é como querer dar picanha para uma criança que nem tem dente. Então, a gente faz esse processo, a gente faz essa jornada de trazer consciência ao nosso paciente para ele ir entendendo e amadurecendo na sua própria história. E aí, aquele sujeito, depois da jornada, ele sai pronto. A pergunta da Patrícia Borges, ela falou: eu era bem agitada, estou bem mais calma e tranquila depois dos estudos. Todos ao meu redor falam isso. Parabéns, Patrícia, olha só que lindo. Esse aí é um exemplo, né? A Patrícia Borges é aluna. Qual o primeiro passo essencial na jornada do psicanalista? Vamos lá, vamos imaginar que a pessoa ela está aqui, está interessada em fazer a formação. Qual que seria o primeiro passo? Eu acredito que seria você perceber se você é aquela pessoa que todo mundo busca para te pedir conselho, opinião, a tua ideia. Segundo, você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, gosta de fazer a diferença na sociedade, gosta de fazer a diferença na vida da outra pessoa. Poxa, esse aí é um grande indicador. Você potencialmente tem perfil para se tornar psicanalista. As pessoas te procuram para pedir conselho, para pedir uma palavra. E depois, qual é o próximo passo? O próximo passo é decidir onde que você vai ingressar, né, na sua formação. E aí, depois de ingressar, trilhar a jornada propriamente dita. E aí tem todo um acompanhamento para isso acontecer. Tem um time aqui na faculdade. Depois, sim, ir para a formatura, onde você se autoriza. E aí, ingressar na parte de atendimento, né? E você vai poder usar esse conhecimento para transformar a vida das pessoas e ter uma remuneração para isso. Então, acredito que esses seriam os estágios principais. Isso. De agora até o processo onde você vai poder atender remuneradamente. Perfeito, Ricardo. Próxima pergunta, então, da entrevista aqui, o que pode acontecer quando alguém tenta ajudar o outro sem antes se conhecer profundamente? Ricardo, de forma bem simples, eu consigo responder essa pergunta usando uma frase que me ensinou demais, né? Há muito tempo. E a frase é: quando um cego decide guiar outro cego, os dois vão para o buraco. É mais ou menos isso que pode acontecer. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, como que eu vou dar? Né? Então, pode acontecer um profissional se frustrar, pode acontecer de um paciente se frustrar, pode acontecer várias situações que levam às frustrações, né? Então, isso é o que acontece normalmente quando alguém que não está preparado, quando alguém que não está pronto, né, para esse lugar de psicanalista, tentar ajudar o outro. Por isso, a nossa jornada, de novo, eu vou repetir, cura-te a ti mesmo. Olha para a tua vida, olha para você, olha para a sua questão, para que você possa depois ajudar o outro. É só nesta via que a ajuda pode acontecer. Fantástico. Vou ler o comentário aqui da Amélia.orose. Ela falou: eu estava sem vontade de viver, eu estava em total depressão. Depois que encontrei a faculdade da alma, estou outra pessoa.
Ah, Porque, que coisa mais linda. olha só que lindo, e é uma validação daquilo que a gente estava falando também, né? Espontânea, onde os alunos estão ali falando o quanto isso transformou por dentro. E é parte do processo. Se você não transforma por dentro, como que você vai querer, com integridade, transformar a vida da outra pessoa, né? De repente vai chegar um paciente com depressão e você está em depressão. Como é que você não vai conseguir ajudar a pessoa se você mesmo não passou por isso? Então, a Amélia, tendo saído, tem muito mais facilidade de entender a jornada em vida real, não é teoria. Então, Sim, isso, de fato. nossa, é muito transformador. Parabéns, Amélia. Fiquei, Seguindo. fiquei namorando a faculdade 1 ano, até que esse ano me casei com essa faculdade maravilhosa, a Patrícia Borges comentou. Tem gente que fica, né? Eu já peguei gente que levou um E ano não tem para divórcio matricular. mais, Patrícia, não tem divórcio. Eu já falei com gente que levou 2 anos para matricular. Tem gente quase 3 anos para matricular. Então tem gente que realmente vai deixando para depois. Só que, gente, o tempo passa para todo mundo. Não tem jeito. É. E você, vou perguntar aqui pro pessoal que está na live. Você preferia começar só daqui a 3 anos ou você preferia ter o conhecimento que você tem hoje? Está impactando a tua vida? Está mudando a tua vida? Está sendo melhor você ter acesso a esse conhecimento? Porque os nossos relacionamentos vão passando, vão mudando e a forma como a gente interage com as pessoas deixa marcas, né, positivas para todo Sim, mundo. exato. Com certeza a minha visão de vida como ser humano mudou totalmente. Hoje, com certeza, sou um ser humano melhor. Aline Souza, 79, comentou, Ó, aluna tá formada. vendo? Porque o A sério. conhecimento não é opcional, mas fundamental na formação psicanalítica. Só por conta do conhecimento eu consigo conhecer a minha verdade. E quando conheço a minha verdade me liberta. E só assim, gente, só assim eu consigo me tornar um ser humano melhor para mim e também um ser humano melhor para minha atuação profissional, né? E aí quando a gente fala, não tem como você ser liberto sem você conhecer. E o autoconhecimento, ele é fundamental nesse processo. Quando diz autoconhecimento, é o conhecimento de você mesmo, conhecimento de si, conhecimento que está dentro de você. Conheça a tua verdade vai te libertar. E, gente, e mais do que conhecer, né? É a gente olhar para aquela verdade que muitas vezes a gente não quer olhar e entender que aquilo é meu, está aqui porque eu precisava daquela experiência, né? E resolver aquilo dentro de mim. Então, Quantos esse psicanalistas começam a entender o sentido do porquê que passaram tantos problemas na vida dentro da formação? E conseguem, mais do que entender, transformar toda essa experiência negativa em motor, em os tijolinhos da escada de você construir a tua carreira, de transformar a vida de muitas pessoas. Você usar a tua experiência real como parte do teu que te motiva e te move diariamente a acordar e ir lá e transformar o mundo, né? exato, É lindo, é exatamente. inspirador. É porque é só com o que eu tenho que eu sirvo. E E o tem que eu muita tenho é gente, minha história. e tem muita gente que passou pelo que tu tá passando e tá ali, pedindo a Deus, pedindo ajuda, querendo muito sair dessa situação e não sabe. É, Se você tem as ferramentas certas, você pode ser um mecanismo de cura na vida da pessoa. E a gente está aqui para te ajudar nessa jornada, né? A te trazer exato. essas ferramentas, essa clareza. Show. Fantástico. Próxima pergunta, então. O que é contra-transferência e por que ela exige atenção constante na prática clínica? Ó, porque a contratransferência, ela vai dizer de algo que é teu, de um problema teu, que você não resolveu. E aí eu falo para os alunos, quando você começa a atender, vai sentar diante de você uma pessoa que vai trazer a situação dela e vai parecer a sua situação. Porque às vezes até a forma da pessoa descrever é igual que você viveu, é igual que você passou, é igual que você sofreu, né?
E se você não superou aquilo em você, o que é seu, se você não superou em você ainda, vai haver um processo que vai prejudicar a análise. E a gente chama isso de contratransferência. Então, quando o analista precisa passar por análise, ele precisa viver a análise em si, é para esse fim. É para ele olhar para ele, para as questões dele, tratar nele, resolver nele, né? Para ele, então, poder ajudar o seu paciente. E a análise, Ricardo, ela é uma obrigatoriedade na formação e ela é também algo que o analista, mesmo depois de formado, precisa continuar fazendo, porque isso vai trazer cada vez mais clareza para o analista, cada vez mais capacidade de olhar para o outro ser humano que vai estar ali diante dele, sem passar por esse processo, né, de viver uma contra-transferência de algo que ele não resolveu em si. Fantástico. E acontece, né? Acontece bastante. Se a pessoa não está preparada, vai acontecer. E daqui a pouco você é aquela pessoa, se você tá... Nossa, o clima tá Tá intenso caindo o aqui. céu aqui. Mantemos firme. Então, se você não teve uma formação estruturada, você vai ser aquela pessoa que daqui a pouco você vai estar reativa, porque o que está acontecendo com a tua paciente, com o marido dela, traindo ela, e você está se envolvendo naquele caos da vida dela e está deixando de poder ajudar com profundidade, com clareza, dando a direção adequada para a pessoa, e daqui a pouco você está ali sentindo pena dela, em vez de Ou começa ajudar. a se doer, né, na terapia. Ai, o paciente não gosta de mim. Tem esse lado também, a contra-transferência também impacta nisso. Exatamente. Seguindo, então, Ricardo, para a gente ficar firme até o tempo esperar a gente terminar essa live. Bom, então, existe alguma exigência formal acadêmica para alguém que deseja se tornar psicanalista? É obrigatório alguma formação acadêmica ou não é obrigatório formação acadêmica? Como a psicanálise está no Brasil? Na faculdade da Alma, não é obrigatório que o aluno tenha formação acadêmica anterior para ele poder fazer formação em psicanálise clínica, né? E a formação que a gente estruturou, ela vai dar todo o suporte necessário que o aluno precisa para se tornar um psicanalista. Então, não há uma necessidade prévia, né? Uma formação prévia para ele poder entrar na formação em psicanálise clínica. Ou seja, teoria, prática, bagagem de conhecimento, estratégia, estágio supervisionado, análise pessoal, tudo pacote mais do que completo. Exato. Lembrando que tem gente que, Ricardo, eu estou fazendo psicologia, não me formei ainda, posso ingressar? Pode. Ricardo, eu trabalho na minha igreja ajudando pessoas, não tenho graduação, posso entrar? Pode. Ricardo, trabalho no corporativo, quero usar a psicanálise para poder melhorar a minha performance no trabalho, entender pessoas, gerenciar pessoas, de repente conseguir uma promoção. Funciona? Temos casos de alunos que fizeram essa jornada e deu muito bom. Então, tem vários caminhos de aplicação da psicanálise clínica que a gente ensina aqui, tá? Isso. Quem pode, de fato, se tornar um psicanalista e iniciar essa jornada? Eu já expliquei um pouquinho. Quem pode, quem quer se autoconhecer, quem quer olhar para si mesmo, quem quer se deparar com a sua própria verdade, quem quer deixar a sua verdade se libertar e quem quer se preparar para essa jornada de olhar para o outro ser humano, de buscar, né, ajudar esse ser humano na tua prática profissional, na tua prática clínica com aquela situação que ele está enfrentando, né, atuar como psicanalista e até viver desse trabalho, até viver da tua clínica. Mas eu quero fazer a formação porque eu tenho um monte de trauma na minha vida, tem um monte de coisa que eu queria resolver, eu não quero atuar. Posso fazer? Pode. Daí você vai explicar dentro do processo formativo, você não vai entrar na parte de estágio. Se você mudar de ideia no meio da jornada, aí você pode fazer o complemento, fazer os estágios e concluir e habilitar. Mas se você quiser só para o teu desenvolvimento e resolução de questões pessoais, você também pode, tá? Vai gerar muito resultado para você.
Só esclarecendo, porque tem uma pequena porcentagem de Sim. pessoas que pede informação disso. Aham. Qual a diferença da abordagem da psicanálise da Faculdade da Alma para as abordagens mais tradicionais de psicanálise? Eu, Eliane, né, enquanto profissional, eu sempre busquei trazer uma solução real, verdadeira e completa para o meu paciente, para a situação que o paciente traz ali para mim no dia a dia. Eu sempre busquei isso. E isso eu vou chamar de cura, tá? Eu vou chamar de cura. Ainda que entra em contradição a várias outras teorias e tá tudo bem, porque cada um fala daquilo que sabe, tá? Então, eu estou falando daquilo que eu sei. Eu estou falando que é possível, sim, você levar o paciente a um conhecimento dele mesmo e esse conhecimento verdadeiramente libertar ele, seja de qual for a situação que ele esteja enfrentando. Então, quando isso se tornou realidade na minha clínica, através do meu conhecimento, e aí vem a formação em psicanálise clínica, então eu trago esse conhecimento para o nosso aluno também, de que cura-te a ti mesmo, isso é possível, e depois você pode levar isso para a clínica. Vai depender da jornada que o paciente vai trilhar de autoconhecimento, né, de si e também de quanto ele vai absorver o processo terapêutico. Porque se nessa jornada a gente leva o aluno e também depois o paciente a ter um conhecimento gradativo que vai ampliar a consciência dele, ele vai chegar num ponto em si mesmo que vai ultrapassar a esfera física, que vai ultrapassar a esfera mental e que vai chegar na esfera espiritual, onde esse ser, né, este ser humano, ele é verdadeiramente. E aí ele vai entender quem é ele em cada parte de si. E aí ele também vai entender que quando ele se torna esse todo que ele é, não tem mais situações que esteja cometendo o corpo físico dele, né, o corpo mental dele, que ele não seja capaz de entrar na direção. Então, esse é o ponto, esse é o diferencial que a Faculdade da Alma tem. Próxima pergunta, para a gente fugir do temporal aqui. Quando falamos em cura na psicanálise, estamos falando apenas na eliminação de sintomas? Estamos falando na eliminação de sintomas, entendendo que sintomas é uma parte do adoecimento, mas estamos falando também da eliminação e da solução da causa daqueles sintomas. Nós estamos abrangendo esse processo de solução para o nosso paciente num todo. Fantástico. E como que o processo de se conhecer profundamente nas dimensões física, mental e espiritual pode levar alguém a acessar a verdadeira raiz dos sintomas e transformar a própria vida? É que à medida que a gente vai caminhando nesse caminho interno, que é o caminho que leva para dentro, a gente vai se conhecendo. E aí a gente vai ampliando a nossa consciência e acessando aquilo que de fato nos corresponde. E aí a gente vai sabendo de nós. Eu vou sabendo de mim mesma. E só me torno capaz de conhecer o outro quando esse conhecimento se faz em mim, a partir de mim. Então, quando eu estou conhecida de mim, eu vou olhar para as minhas questões, eu vou entender o que corresponde a cada uma dessa esfera, o que corresponde à esfera física, o que corresponde à esfera mental, o que corresponde à esfera espiritual. Vou ter olhado para as minhas sombras do inconsciente, como diz Jung. Vou ter entendido por que todas as coisas aconteceram na minha vida. Vou ter entendido por que eu nasci onde nasci, na família que nasci, vivi o que vivi, tive o que tive. Vou entender por que de todas as coisas. Vou entender quem eu sou, por que eu estou aqui. E aí, Ricardo, isso vai me ajudar a partir do que eu conheci de mim mesmo, levar o meu paciente nessa jornada também de autoconhecimento de si. E aí sim, ele também, de igual forma como eu transformei a minha vida, ele também será um
agente transformador da própria vida com o processo ali de terapia, com a jornada de terapia. Alguma outra fala que você gostaria de trazer para o pessoal, professora Eliane? Eu vou dizer que se fez sentido essa jornada de formação, essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de cura-te a ti mesmo, e essa jornada que te forma psicanalista, podendo atuar na tua própria vida e também atuar, né, profissionalmente, se fez sentido, eu te convido a fazer este curso e viver essa jornada transformadora que muita gente já vive e muita gente ainda vai viver, né? Se chegou até você porque é o teu momento, então não deixa passar. Então, entre em contato nos links que tem aqui no Instagram da Faculdade da Alma. Entre em contato, obtém mais informações. Quem sabe vai ser um divisor de águas na tua vida, assim como foi de muitos alunos que comentaram aqui. E talvez possa marcar definitivamente a sua vida, a sua família, para melhor, né? E eu acredito muito, porque é o que eu vejo os alunos passando por vários desafios e várias superações e colhendo muitos frutos da formação em muitos aspectos da vida. E eu acredito que você também pode. Não deixa para depois aquilo que pode começar e transformar a tua vida agora. Talvez você esteja buscando respostas que você está precisando há muito tempo e não consegue encontrar em nenhum lugar. É muito provável que você consiga localizar essas respostas e usar elas para transformar a tua vida aqui dentro. Por quê? Porque a gente vai trazer, né, a forma de você ler a ferramenta para você ler a vida e poder tomar decisões melhores e vai ser épico. Bem-vindo a essa jornada. Fantástico. Eu espero que você possa tomar essa decisão logo, tá? E o tempo vai passar para todo mundo. Daqui a 2, 3, 5 anos, você vai estar como? Às vezes a gente olha para 5 anos atrás e pensa, nossa, minha vida não mudou nada. Eu queria ter feito tanta coisa e não fiz. Pode ser que seja a escolha que vai transformar a tua vida. Inclusive, a Jaqueline acabou de comentar aqui, foi a melhor escolha que ela fez. Si Jaqueline de Souza acabou de comentar. Gratidão, professora Eliane Cunha, por ter dedicado o seu tempo valioso e escasso para estar aqui conosco, né, no aberto e trazendo os seus ensinamentos aqui para todo mundo. Muito obrigado mesmo. Gratidão, gratidão, Ricardo, gratidão, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. professora.